O silêncio não é a ausência de som, é uma substância, uma massa densa, invisível e sufocante que se acumula nos cantos escuros, rastejando pelas frestas das janelas quebradas e se enrolando nos vergalhões expostos como uma névoa que não se pode ver, apenas sentir. Eu aprendi isso da maneira mais difícil, no momento exato em que os portões de ferro do edifício Lázaro se fecharam atrás de mim, selando-me em um caixão de concreto e aço de 22 andares. Dizem que, quando você encara o abismo encara de volta. Mas ninguém te avisa que o abismo também respira, e ele tem o cheiro de mofo, poeira milenar e algo mais metálico, como sangue seco sobre cimento frio. Eu precisava do emprego. Ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo, enquanto ajustava o cinto tático pesado e sentia o frio do distintivo de latão contra o meu peito. Um símbolo de autoridade vazio, em um lugar onde as leis da física e da sanidade pareciam ter sido revogadas há décadas. O prédio era uma carcaça, uma promessa arquitetônica de luxo que ruiu junto com a economia e a vida de quem o projetou, deixando para trás apenas uma ossada monumental que dominava o horizonte da cidade como um dente podre em uma gengiva inflamada. Minha lanterna cortou a escuridão do lobby, revelando o mármore fosco coberto por uma pátina de sujeira e pegadas que não eram minhas, vestígios de invasores passados ou talvez de algo que nunca saiu dali. O primeiro gancho daquela noite não foi um ruído, mas a súbita percepção de que a temperatura havia caído 10 graus no instante em que passei pela recepção deserta. Meus pelos do braço se eriçaram, não pelo frio, mas por aquele instinto primordial, o cérebro reptiliano gritando que eu não estava sozinho. No entanto, ao girar o feixe de luz, só encontrei sombras alongadas que pareciam dançar conforme o movimento da minha mão, zombando da minha vigilância. Eu era Elias, um homem que já tinha visto de tudo em 20 anos de segurança privada, mas o edifício Lázaro era diferente. Ele tinha uma presença, uma gravidade própria que parecia puxar meus pulmões para baixo, tornando cada inspiração um esforço consciente. O contexto da minha contratação foi tão bizarro quanto o próprio prédio. A agência de segurança me chamou em uma tarde de domingo, com uma urgência que beirava o pânico. O pagamento era o triplo do que qualquer outro posto. Mas a condição era absoluta. Eu nunca, sob hipótese alguma, deveria subir ao 13º andar e deveria ignorar qualquer som de festa vindo da cobertura. É um prédio abandonado, Elias. Não há ninguém lá, mas o proprietário é particular. Foi tudo o que o supervisor disse, evitando meu olhar enquanto me entregava um molho de chaves que pesava como se fossem feitas de chumbo. Agora, ali estava eu, no coração do problema, sentindo a tensão vibrar na sola das minhas botas conforme eu iniciava minha primeira ronda. O conflito interno era uma batalha entre a minha necessidade financeira e o terror visceral que borbulhava no meu estômago toda vez que o elevador desativado soltava um estalo metálico, como se as cordas estivessem prestes a se romper, mesmo sem energia para se mover. A cada passo que eu dava, a poeira subia em redemoinhos fantasmagóricos, iluminados pela luz trêmula da minha lanterna de LED. O edifício Lázaro não estava apenas vazio, ele parecia ter sido evacuado às pressas, um Pompeia de concreto. Em algumas salas do primeiro andar, ainda havia papéis amarelados sobre mesas de metal, canetas secas e copos de plástico que guardavam o resíduo negro de um café bebido há 20 anos. O que aconteceu aqui? Por que um empreendimento de bilhões foi deixado para as baratas e para a escuridão? Esse era o primeiro dos muitos loops abertos que começavam a circular em minha mente, lacunas na história que a empresa de segurança se recusou a preencher. Eu me sentia como um intruso em um túmulo, um ladrão de túmulos fardado,
cuja única função era garantir que o que estava morto permanecesse enterrado. Mas, enquanto eu subia as escadas de incêndio, o som começou. Não era um grito nem um passo, era um murmúrio rítmico, um som gutural que parecia vir das próprias tubulações de PVC. Uma vibração que eu sentia mais nos meus dentes do que nos meus ouvidos. Eu parei no 5º andar, o coração martelando contra as costelas, como um animal enjaulado. O silêncio retornou, mas agora ele tinha uma textura diferente. Era uma estática que formigava na pele. A progressão da minha ronda era uma descida psicológica. Cada andar que eu subia me afastava mais da segurança da rua, do brilho das luzes da cidade que eu podia ver através das janelas sem vidro, distantes e indiferentes. O padrão da narrativa da minha vida sempre foi a rotina, mas o Lázaro estava interrompendo esse padrão com uma eficiência cruel. Eu vi algo no final do corredor do 7º andar. Uma silhueta, alta, esguia demais para ser humana, parada junto a uma coluna de sustentação. Meu sangue gelou. "Segurança! Quem está aí?" Minha voz saiu falha, um sussurro seco que se perdeu na vastidão do concreto. Apontei a lanterna e o que vi foi um casaco velho pendurado em um prego. Um interruptor de padrão clássico do terror. O alívio momentâneo que precede um choque ainda maior. No entanto, quando me aproximei para tocar o tecido, percebi que o casaco estava quente. Ele exalava um calor humano, um vapor sutil que subia das fibras de lã barata, como se alguém tivesse acabado de despi-lo e corrido para a escuridão absoluta do vão das escadas. O reengajamento com o medo foi instantâneo. Eu não estava sozinho. Alguém ou algo estava brincando comigo, testando meus limites, observando como eu reagia a pequenas migalhas de anomalia. Voltei para a escada de incêndio, a respiração pesada agora ecoando nas paredes nuas. Eu deveria descer. Eu deveria simplesmente ir embora, deixar as chaves na calçada e nunca mais olhar para trás. Mas havia algo, uma curiosidade mórbida ou talvez uma influência externa que me impelia a continuar. O prédio queria que eu subisse. Ele estava me puxando como um ímã invisível que atuava sobre o ferro no meu sangue. Quando cheguei ao 9º andar, o cenário mudou. As paredes não eram mais de concreto nu. Elas estavam cobertas de desenhos, milhares de olhos, desenhados com o que parecia ser carvão ou cinzas, todos apontados para o centro do corredor. E no chão, uma trilha de sal, perfeitamente alinhada, cortando o espaço de ponta a ponta. O clímax desta primeira parte da minha agonia aconteceu quando decidi, contra todos os meus instintos, seguir aquela trilha. Ela me levou até o poço do elevador, onde as portas estavam entreabertas, revelando um abismo negro que parecia não ter fim. O murmúrio que eu ouvira antes tornou-se mais claro. Não era apenas um som, eram vozes. Centenas delas, sobrepostas, sussurrando orações ou maldições em uma língua que eu não reconhecia, mas que meu DNA parecia entender e temer. De repente, o rádio no meu cinto explodiu em estática. "Elias! Você está aí? Elias, responda!" A voz do supervisor soava distorcida, como se estivesse sendo filtrada através de água ou de terra. Eu tentei responder, mas minha voz não saía. Minha garganta estava travada por uma mão invisível de puro pânico. "Elias, não olhe para baixo. Aconteça o que acontecer, não olhe para o fundo do poço." Naturalmente eu olhei. No fundo, a quilômetros de distância, no que deveria ser apenas o porão, eu vi uma luz. Uma luz carmesim, pulsante, como um coração enorme batendo no centro da terra. E ao redor dessa luz, figuras estavam paradas, olhando para cima, para mim. Seus olhos brilhavam com o mesmo reflexo da minha lanterna, mas não eram olhos humanos. Eram espelhos vazios de alma. A revelação foi um golpe físico. O edifício Lázaro não era um prédio abandonado. Era um altar.
um monumento construído para conter ou para alimentar algo que vivia nas profundezas da cidade. Os loops abertos agora se multiplicavam. Quem eram aquelas figuras? O que era a luz pulsante? E por que, em nome de Deus, eu sentia que estava começando a me lembrar de ter estado ali antes? A conclusão dessa primeira incursão foi uma fuga cega. Eu corri de volta pelas escadas, meus pulmões queimando, o som de risadas infantis ecoando atrás de mim, saltando de andar em andar com uma agilidade impossível. Eu não parei até chegar à guarita de segurança no térreo, onde me tranquei, tremendo convulsivamente, enquanto a chuva começava a fustigar os vidros reforçados. O payoff final dessa noite de horror foi a percepção de que, embora eu estivesse trancado por dentro, as câmeras de segurança, que eu pensava estarem desligadas, estavam todas operantes. E em cada um dos monitores, em cada andar que eu percorri, eu não vi a mim mesmo. Eu vi uma sombra densa, uma mancha de escuridão que imitava meus movimentos, uma silhueta sem rosto que carregava uma lanterna que emitia uma luz negra. Eu não estava apenas sendo vigiado, eu estava sendo substituído. O prédio estava me consumindo, camada por camada, até que sobrasse apenas a casca de um vigia para rondar seus corredores pela eternidade. Se você já sentiu que o lugar onde você trabalha ou mora tem uma vontade própria, se você já ouviu passos no andar de cima quando sabe que não há ninguém lá, então você entende o começo do meu pesadelo. Este é apenas o início do que descobri no edifício Lázaro, e o que vi no 13º andar, o andar proibido, é algo que mudará sua percepção da realidade para sempre. Mas isso é uma história para a próxima parte. Por enquanto, diga-me nos comentários. Você teria coragem de continuar essa ronda ou abandonaria o posto no primeiro sussurro? Fique atento, pois a escuridão só vai aumentar, e o que reside no topo do prédio está começando a acordar. Siga para a parte 2 se você tiver estômago para o que vem a seguir, pois o vigia ainda tem muitas horas de turno pela frente e o sol parece que nunca mais irá nascer. O ar aqui em cima, no 4º andar, tem um peso diferente, uma densidade que parece pressionar os tímpanos e encher os pulmões com uma poeira que tem gosto de cobre e de algo orgânico em decomposição há décadas. A minha lanterna, uma peça pesada de alumínio que eu costumava considerar minha única aliada, agora parece um brinquedo inútil contra a escuridão que não apenas ocupa o espaço, mas parece devorar a luz. Eu sinto que cada passo que dou sobre o carpete podre e úmido é um insulto à quietude sepulcral deste lugar. Um som que ecoa não apenas nos corredores, mas dentro da minha própria caixa craniana. Eu me perguntei, enquanto observava o papel de parede se descolar em tiras que lembram pele morta, se o prédio estava me ouvindo. Não apenas os meus passos, mas o ritmo frenético do meu coração, o roçar do tecido da minha farda contra os meus braços arrepiados, o som da minha saliva descendo pela garganta seca. O silêncio aqui não é a ausência de som. É uma presença latente, uma vibração de baixa frequência que faz meus dentes vibrarem. Eu comecei a notar que as sombras não se comportam como deveriam. Quando eu movo o feixe de luz para a direita, as manchas escuras nos cantos do teto levam 1 milésimo de segundo a mais para reagir, como se estivessem preguiçosas ou pior, como se estivessem decidindo se deveriam ou não se esconder. Eu não deveria ter subido. A instrução era clara. Permaneça na guarita, faça as rondas perimetrais, não se envolva com o interior além do saguão. Mas o que eu ouvi através do rádio, aquela voz que soava exatamente como a minha, mas distorcida por um sofrimento que eu ainda não conhecia, me arrastou para cima como um anzol cravado no peito. No 5º andar, encontrei a primeira porta entreaberta que realmente me fez parar. Era o que parecia ter sido um consultório odontológico ou uma clínica médica.
O cheiro de éter e ozônio era tão forte que meus olhos arderam. Ao entrar, o feixe da lanterna varreu uma cadeira de exames reclinada, seu estofamento de couro rasgado, revelando uma espuma amarelada que parecia latejar. Sobre a mesa de metal oxidado, instrumentos cirúrgicos estavam dispostos com uma precisão maníaca, brilhando sob a luz fria. Não havia poeira sobre eles. Em um prédio abandonado há 30 anos, onde cada superfície está coberta por uma crosta de sujeira cinzenta, aqueles instrumentos estavam imaculados, prontos para o uso. Foi então que vi o primeiro rastro. Não era sangue, pelo menos não sangue fresco. Era uma substância negra, viscosa, que formava pegadas humanas que saíam debaixo da cadeira e seguiam em direção à parede de concreto sólido, onde simplesmente desapareciam. A lógica dita que eu deveria correr, descer as escadas aos tropeços e nunca mais olhar para trás. Mas este prédio tem uma gravidade própria. Ele te puxa para o seu centro nevrálgico. Eu me vi caminhando pelo corredor do 6º andar, onde as portas dos apartamentos, se é que aquilo eram apartamentos, estavam todas marcadas com símbolos entalhados na madeira, ranhuras profundas que pareciam ter sido feitas com unhas humanas. Minha mente começou a divagar sobre quem seriam os antigos moradores. O contrato que assinei não mencionava nomes, apenas o endereço e a conta bancária para o depósito do salário obscenamente alto. Agora eu entendo o preço. O preço é a sanidade que escorre pelos vãos dos azulejos quebrados. Eu parei diante de um espelho de corredor, um daqueles grandes, com moldura de bronze manchada. No reflexo, eu vi o corredor atrás de mim, mas ele não estava vazio. Por um breve instante, entre um piscar de olhos e o próximo, vi uma fileira de figuras altas, sem rostos definidos, paradas em frente a cada porta. Elas não tinham substância, eram como furos na realidade, ausências de luz que formavam silhuetas humanas. Quando me virei fisicamente, não havia nada, apenas o vazio e o som de uma gota de água caindo em algum lugar distante, um som metálico que reverberava infinitamente. O relógio no meu pulso parou de funcionar às 03:14 da manhã. Eu sei disso porque o ponteiro dos segundos apenas treme, como se estivesse tentando avançar contra uma barreira invisível no tempo. O tempo aqui dentro é maleável. Ele se enrola sobre si mesmo. Eu sinto que estou subindo estas escadas há horas, talvez dias, mas minhas pernas não estão cansadas da forma comum. Elas estão pesadas, como se o próprio ar estivesse se tornando mais denso, transformando-se em um fluido invisível que exige um esforço hercúleo para ser atravessado. Cheguei ao 8º andar e o cenário mudou drasticamente. Aqui, as paredes não são de concreto ou tijolo, mas revestidas com o que parece ser um couro escuro e quente ao toque. Eu não quis tocar, mas minha mão agiu por instinto quando tropecei em um degrau irregular. A textura era de pele, com poros visíveis e uma temperatura que sugeria um organismo vivo. Eu retirei a mão com um grito sufocado, observando o local onde toquei mudar de cor. Um hematoma arroxeado surgindo na parede como se eu tivesse agredido o prédio. Foi neste momento que o rádio no meu cinto voltou à vida. Mas não era mais a minha voz. Era um coro de sussurros, milhares de vozes falando em línguas que eu não reconhecia, mas que meu subconsciente parecia entender com um pavor ancestral. Eles falavam sobre a fundação, sobre o que foi enterrado antes do primeiro pilar ser erguido, sobre o arquiteto que não usou plantas, mas rituais de geometria não euclidiana, para erguer este monumento ao indizível. Ele está olhando. Os sussurros diziam em uníssono. Ele está olhando através dos seus olhos agora. Eu joguei o rádio longe, vendo-o quicar no chão de carne e deslizar para a escuridão do final do corredor. Eu fiquei ali ofegante, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas costas, quando percebi que o rádio não parou de emitir som mesmo estando longe.
A voz agora vinha das aberturas de ventilação no teto. Você não é o vigia! A voz rugiu, uma distorção gutural que fez o chão tremer. Você é a oferenda. Eu comecei a correr, não para baixo, porque as escadas que eu acabei de subir não estavam mais lá. Em seu lugar, havia apenas um poço infinito de sombras, de onde subia um hálito quente com cheiro de carniça. Eu corri para cima, para o nono, o 11º andar. As portas passavam por mim como borrões de agonia. Em uma delas, vi através do vidro fosco a silhueta de uma mulher penteando o que pareciam ser serpentes em vez de cabelos. Em outra, o som de crianças rindo, mas uma risada que terminava em soluços de engasgo. O prédio estava se revelando para mim, tirando sua máscara de abandono para mostrar sua verdadeira natureza de museu do horror. Eu parei no 12º andar, o último antes da cobertura. O corredor aqui era diferente. Era iluminado por uma luz vermelha, pulsante, que vinha de lâmpadas que pareciam ser feitas de veias e filamentos nervosos. No final do corredor, havia uma única porta de carvalho maciço, sem maçaneta, sem placa, apenas uma fenda estreita na altura dos olhos. O medo que eu sentia até agora era um medo físico, o medo da morte. Mas o que senti ao me aproximar daquela porta foi o medo metafísico, o pavor de que minha alma fosse algo pequeno e insignificante diante da magnitude do que estava atrás daquela madeira. Eu me aproximei da fenda, minha respiração falhando, a lanterna pendurada no meu pulso pela alça, balançando como um pêndulo de um relógio de condenação. Quando olhei através da fenda, não vi uma sala. Vi um céu que não era o nosso. Vi 3 luas de cores impossíveis pairando sobre uma cidade de espirais negras que desafiavam a gravidade. E no centro dessa cidade, algo imenso, uma criatura cujos membros eram feitos de galáxias e cujos olhos eram buracos negros, estava se inclinando para baixo em direção à fenda. Ele estava me olhando. O vigia não era eu. Eu era apenas a lente através da qual aquela coisa podia observar o nosso mundo, o ponto de ancoragem que permitia que aquela realidade abissal começasse a vazar para a minha. Senti uma dor lancinante atrás dos meus olhos, como se agulhas de gelo estivessem sendo empurradas do fundo do meu cérebro para fora. Eu caí de joelhos, o chão de carne do prédio agora pulsando em sincronia com o meu próprio coração. Eu podia ouvir as paredes respirando. Eu podia sentir o prédio digerindo a minha memória, apagando quem eu era antes de entrar por aquelas portas duplas no térreo. Quem era minha mãe? Qual era o nome da rua onde cresci? As respostas estavam sendo substituídas por plantas arquitetônicas, por cálculos de tensão de materiais e por uma fome insaciável de ser habitado. Eu tentei gritar, mas o que saiu da minha boca foi apenas um estalido de estática, o mesmo som que eu ouvi no rádio horas atrás. Eu percebi então que o vigia anterior, Elias, cujo nome eu encontrei riscado freneticamente na parede do elevador, não tinha ido embora. Ele se tornou parte da estrutura. Aquela mancha escura no teto do saguão, aquele era o Elias. E eu seria o próximo revestimento, a próxima camada de isolamento acústico para abafar os gritos dos que viriam depois de mim. Eu me arrastei para longe da porta de carvalho, minhas unhas arrancando pedaços daquele tapete de pele, buscando desesperadamente uma saída, um erro na matriz deste pesadelo. Foi quando vi, no canto do corredor, uma pequena porta de serviço que eu não tinha notado antes. Ela era pequena, quase infantil, e estava entreaberta. Uma luz branca, pura e quase divina, emanava dali. Era uma luz que não pertencia a este lugar. Era uma falha, um rasgo na tapeçaria de horror que o prédio tinha tecido ao meu redor. Com o que restava das minhas forças, eu me lancei em direção àquela abertura, ignorando as vozes que agora gritavam em fúria,
As paredes que se fechavam como uma mandíbula e o som de algo muito grande e muito pesado começando a subir as escadas atrás de mim, cada passo fazendo o edifício inteiro gemer de antecipação. Eu não sei o que há atrás daquela porta pequena. Pode ser a liberdade, ou pode ser um nível de inferno ainda mais profundo, mas eu não tenho escolha. O vigia foi visto, e o que ele viu o reivindicou. Agora, eu só posso esperar que minha história, gravada nestas paredes com o suor do meu medo, sirva de aviso para quem ousar aceitar o turno da noite. Se você está lendo isso, ou se de alguma forma estas palavras chegaram até você através das vibrações do ar, não olhe para as janelas do prédio cinza na esquina da Rua 13. Não se pergunte por que as luzes piscam em um padrão que parece uma pulsação. E, acima de tudo, se você vir um anúncio de emprego prometendo uma fortuna para vigiar o vazio, queime-o, porque o vazio também tem olhos, e ele está faminto por novos vigias para preencher seus corredores infinitos. O barulho na escada parou. Ele está parado logo atrás de mim agora. Eu sinto o frio de sua ausência de calor. Eu vou entrar pela pequena porta agora. Eu vou entrar e rezar para que o fim seja rápido, antes que eu me torne apenas mais um tijolo nesta construção de dor. Segure sua respiração, o próximo capítulo é o último e ele não aceita testemunhas que não estejam dispostas a se perder para sempre. O silêncio que antes parecia uma manta pesada, agora se transformou em um rugido vibrante que ressoa não nos meus ouvidos, mas diretamente na base do meu crânio. Uma frequência subsônica que faz meus dentes vibrarem e minha visão embaçar nas bordas. Eu não estou mais apenas vigiando este edifício, eu estou sendo digerido por ele. A lanterna em minha mão, que antes era uma ferramenta de segurança, agora parece um amuleto inútil contra uma escuridão que não é apenas a ausência de luz, mas uma substância tangível, oleosa e faminta que escorre pelas paredes descascadas. O ar está tão carregado com o cheiro de ozônio, mofo e carne seca que cada respiração é uma luta, um esforço consciente para não permitir que o pulmão colapse sob o peso da atmosfera carregada de estática. Eu sinto que as fronteiras entre o meu corpo e a estrutura de concreto estão se tornando permeáveis, como se as moléculas do meu ser estivessem sendo lentamente reordenadas para preencher as rachaduras nos pilares de sustentação. Eu sei, com uma clareza terrível e absoluta, que o 13º andar não é o fim, mas o começo de uma descida para algo que a arquitetura humana jamais deveria ter concebido. O segundo gancho desta descida final se manifesta quando percebo que os meus próprios passos não fazem mais som no assoalho de madeira podre, mas as paredes, as paredes estão gritando o meu nome em um sussurro polifônico, uma cacofonia de vozes que reconheço como sendo a minha própria em diferentes estágios da vida. É a voz da minha infância, a voz do meu ápice e a voz trêmula que eu ainda não alcancei, todas convergindo para um ponto focal no centro do corredor que se estende infinitamente à minha frente. O corredor não termina mais em uma parede ou em uma porta de saída. Ele se curva de uma maneira que desafia a geometria euclidiana, dobrando-se sobre si mesmo como uma fita de Möbius feita de tijolos e desespero. Eu olho para trás e não vejo o caminho por onde vim. Apenas um abismo de sombras que parecem ter dentes, uma escuridão que mastiga a realidade à medida que eu avanço. O problema nunca foi os invasores, que eu deveria manter do lado de fora, mas o que estava sendo mantido preso aqui dentro, e eu, em minha ignorância assalariada, aceitei a chave da minha própria jaula. O conflito agora é puramente existencial. Se eu parar de caminhar, o prédio me consome instantaneamente. Se eu continuar, eu me tornarei o que ele precisa para completar seu ciclo de vida grotesco. Os loops abertos que me assombraram desde a primeira noite começam a se fechar com a sutileza de uma guilhotina. Onde estavam os outros vigias?
Por que os relatórios de serviço terminavam abruptamente no meio de frases sem sentido? Eu encontro a resposta na sala de máquinas do subsolo, para onde meus pés me levaram sem que eu tivesse dado a ordem consciente de descer. Não há escadas, apenas uma rampa de entulho que parece ter sido vomitada pelo próprio edifício. Lá, fundidos às caldeiras de ferro fundido, estão os restos. Não são cadáveres no sentido tradicional, mas sombras petrificadas, cascas humanas que foram esvaziadas de tudo o que as tornava vivas, restando apenas a função motora de vigiar um vazio que nunca dorme. Eles são os engrenagens biológicas desta máquina de arquitetura brutalista. Eu vejo o rosto de um deles, ou o que restou dele, e reconheço o padrão de costura no uniforme que é idêntico ao meu. Ele não está morto. Seus olhos, agora duas esferas de um branco leitoso e opaco, se movem em minha direção, e sua boca se abre para liberar um som de vapor escapando. Uma tentativa de aviso que chega tarde demais. O desenvolvimento desta progressão escalada me leva ao centro nevrálgico do prédio, uma câmara que não consta em nenhuma planta baixa, um espaço que existe entre as dimensões do concreto e do pesadelo. A tensão atinge um ápice insuportável quando a lanterna finalmente morre, não por falta de pilhas, mas porque a luz foi proibida neste lugar. No escuro absoluto, eu começo a ver com a mente. O prédio não é uma construção de homens, mas um organismo que mimetiza a forma de um prédio para atrair presas. As janelas são olhos que olham para dentro. As tubulações são veias por onde corre um fluido negro e viscoso, e eu sou a medula que ele precisa para fortalecer seus ossos de aço. Eu sinto o reengajamento do horror quando percebo que minhas mãos, ao tocarem as paredes para me guiar, não sentem mais a frieza da pedra, mas o calor pulsante de uma pele febril e úmida. O prédio está respirando, um ciclo lento e profundo que faz as vigas rangerem como costelas se expandindo. Eu não estou mais sozinho no escuro. A presença que eu sentia desde a primeira hora se manifesta agora como uma projeção da minha própria psique distorcida. É o zelador original, uma entidade de pura vontade maligna, que foi a primeira a ser absorvida e que agora atua como o sistema imunológico deste lugar. Ele se aproxima sem caminhar, deslizando pela superfície da realidade como uma mancha de óleo na água. O clímax explode em uma revelação de agonia e êxtase sombrio. Eu não fui contratado por uma agência de segurança. Os documentos que assinei eram contratos de transferência de alma, redigidos em um dialeto de burocracia infernal. A grande revelação é que este edifício é uma âncora, um peso morto jogado no tecido do universo para impedir que algo ainda pior suba das profundezas. Eu sou o sacrifício necessário para manter o selo intacto por mais um século. O zelador original estende uma mão que se dissolve em 1000 filamentos de sombra e toca meu peito, e nesse momento todos os loops se fecham. Eu vejo a história do prédio. Cada grito que ecoou entre estas paredes, cada gota de suor de medo que alimentou suas fundações. Eu vejo o arquiteto, um homem cujo nome foi apagado da história, ajoelhado no centro deste mesmo subsolo, oferecendo sua sanidade em troca de uma imortalidade de pedra e cal. Eu grito, mas o som é absorvido pelas paredes, tornando-se parte do isolamento acústico deste túmulo monumental. A dor é uma nota constante, uma vibração que redefine meu sistema nervoso. Eu estou sendo esticado, moldado, distribuído por cada centímetro quadrado desta estrutura. A conclusão é um payoff rápido e devastador de tudo o que foi construído até aqui. A resistência termina não com um estrondo, mas com uma aceitação letárgica. Meus pensamentos começam a se fragmentar, tornando-se descrições de inventário. 3 extintores vencidos no corredor norte, uma infiltração no teto do 4º andar, uma presença indesejada na entrada principal. Eu perco a noção de eu e passo a ser nós.
O prédio está completo novamente. A luz do amanhecer tenta penetrar pelas janelas sujas, mas ela não alcança as profundezas onde minha consciência agora reside, espalhada como uma névoa densa pelos porões e dutos de ventilação. O mundo lá fora continua sua marcha indiferente. Carros passam. Pessoas olham para esta monstruosidade de concreto e sentem um arrepio sem saber o porquê, apressando o passo. Eles não sabem que o vigia ainda está aqui, em todos os lugares e em lugar nenhum, garantindo que o que está embaixo permaneça embaixo e que a fome do prédio seja aplacada por mais algum tempo. O ciclo de horror não se rompe, ele apenas troca de rosto, e o meu agora é a própria textura do reboco caído. A transformação está completa quando ouço o som de chaves girando na fechadura da porta principal. Lá longe, no mundo da superfície que não me pertence mais. É um som metálico, nítido, que ressoa por toda a minha estrutura, das fundações ao para-raios. Eu sinto a vibração dos passos de um novo homem entrando no saguão. Ele é jovem, carrega uma lanterna nova e um crachá que brilha sob a luz pálida da manhã. Ele cheira a esperança e a desespero financeiro, uma combinação que o prédio adora. Eu o observo através das câmeras de segurança que não precisam de eletricidade para funcionar, pois agora são meus próprios olhos multiplicados. Ele olha em volta, sentindo o peso do silêncio, o mesmo silêncio que um dia me enganou. Eu quero avisá-lo, quero gritar para que ele corra e nunca olhe para trás, mas a única coisa que consigo produzir é um estalo seco em uma viga de sustentação no alto do átrio. Ele olha para cima, curioso, e eu vejo o reflexo do meu próprio destino começando a se desenhar nos olhos dele. Ele ajusta o uniforme, limpa o suor da testa e começa sua primeira ronda. O prédio solta um suspiro de satisfação que se manifesta como uma brisa fria nos corredores. O destino final é a dissolução total da vontade. Não há mais medo, pois não há mais nada a perder. Eu sou a memória das manchas de umidade, o registro das rachaduras que crescem como veias, o guardião de segredos que apodrecem no escuro. O tempo perde o sentido quando se torna pedra. As estações mudam lá fora. A chuva açoita minha pele de concreto. O sol tenta, em vão, aquecer meu coração de aço. Mas eu permaneço imóvel, eterno em minha agonia silenciosa. O prédio é um mestre exigente, mas ele oferece a segurança de nunca mais ter que lidar com a incerteza da vida humana. Aqui, tudo é previsível. Tudo é parte de uma ordem superior de entropia controlada. Eu fecho meus 1000 olhos de vidro e espero pacientemente pelo momento em que o novo vigia subirá ao 13º andar e encontrará a sala onde eu deixei meu último pedaço de humanidade esperando para ser consumido. A história termina onde começou, em um ciclo infinito de vigília e sacrifício, onde a única saída é tornar-se parte do problema que você foi contratado para resolver. Se você está ouvindo isso e sente que as paredes da sua própria casa estão ficando um pouco mais próximas hoje, se o estalo da madeira no meio da noite parece um pouco mais com um sussurro articulado, ou se você sente que alguém está observando você através de uma janela onde não deveria haver ninguém, talvez o prédio tenha escolhido você para a próxima vaga de emprego. Não se preocupe com o currículo. Ele já conhece todos os seus segredos. Agora, levante-se, verifique se todas as portas estão trancadas e prepare-se para a sua primeira ronda. O turno da noite nunca termina e a escuridão está faminta. Deixe seu comentário contando qual foi o som mais estranho que você já ouviu no silêncio da sua casa, se tiver coragem. Inscreva-se para mais relatos de horror e compartilhe esta história com alguém que você gostaria que fizesse o próximo turno de vigília no seu lugar. O prédio está esperando. Nós estamos esperando. Até a próxima ronda, se você conseguir sobreviver ao silêncio.